Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Zahab Investimentos. Eu me chamo Vinícius Hagenbeck, sou sócio e assessor de investimentos dentro do Zahab. Eu me chamo David Rocha, sou sócio e economista-chefe do Zahab Investimentos e hoje nós vamos tratar de um livro muito especial para a gente aqui, né, Vinícius? Com certeza. O Homem Mais Rico da Babilônia, que um grande clássico das finanças pessoais e investimentos. O grande mérito desse livro é ele ser simples. É um livro de linguagem simples, que acredito que foi o primeiro livro de educação financeira, depois que vieram os outros. Não me lembro, quando você olha os livros, a gente que é da área, pesquisa muito sobre essa questão educacional. Eu acho que não teve nenhum livro antes dele falando sobre isso. E são várias histórias dentro dele que se passam na Babilônia Antiga e que passam ensinamentos por meio de princípios que servem até hoje, assim como serviam há 5.000 anos atrás, não é isso, David? Isso aí. E como eu estava comentando uma vez com o Vinícius, até resolvemos fazer esse vídeo por isso. Esse livro, quando ele trata de histórias, ele acaba tratando também ali de uma coisa que é intrínseca do ser humano, né? Que é prestar atenção em histórias e aprender com elas. Então, bem interessante. Verdade. Então, acho que, dada essa introdução, vamos partir para os princípios que são dados nele. E aí, David, qual é a sua opinião? O que é que você acha que é o maior princípio que ele dá? Então, mas o princípio que eu acho assim, mais importante é já no início, a introdução, que se chama Homem que Desejava o Ouro. Né? Porque não adianta nada você querer investir, querer fazer as coisas se não tem um pensamento claro daquilo. Não é, Vinícius? Exato. Tem uma frase de Napoleão Hill que ele fala que tenha um objetivo muito bem definido. Então, pessoa que não sabe onde quer chegar, a qualquer lugar serve. Essa pessoa não vai ter um plano para que ela consiga fazer o patrimônio dela e juntar as riquezas, né? Isso aí. Acredito que é um bom princípio para iniciar. E aí, o que mais? Bom, primeiro de tudo, se você se interessou pelo conteúdo, lembra de deixar aquele like e se inscrever no canal, que vai ajudar bastante a gente a continuar isso aqui. Mas continuando, vamos falar da história do Homem Mais Rico? Vamos lá. Né? Vamos começar com o Arcade, né? Isso. A gente é apresentado a ele quando alguns amigos que desejam ouro vai perguntar a ele como ele se tornou o homem mais rico. E qual a resposta dele? Você lembra, Vinícius? Não me lembro, pode lembrar aí. Porque, vou ser sério com vocês, eu li há 3 anos atrás e vi um podcast antes de vir para cá, para me relembrar de tudo que eu vi nesse vídeo. Então, Vinícius, quando os colegas chegam para ele, chegam até falando bem sinceramente com ele, dizendo assim: pô, Arcade, a gente estudou com os mesmos professores, você não era nem melhor do que a gente em nada disso, só que nós não temos nada para mostrar e você tá aí, o homem mais rico da Babilônia, como é que você conseguiu isso? Aí ele fala, né, que quando ele era jovem, ele começou a desejar sim o ouro, até que encontrou um mercador. Era um emprestador de dinheiro, como eles chamam. E aí esse cara falou a ele uma coisa que mudou a vida dele. Que a frase em si é a seguinte: a minha vida mudou, né? Eu comecei a construir minha riqueza quando eu resolvi que uma parte de tudo que eu ganho pertence a mim. Né? Parece muito esquisito falar isso, mas muitas pessoas não sabem disso, que uma parte de tudo que ela ganha pertence a ela. Ela acha que sim, mas gasta tudo e não fica com nada. Então, esse foi o princípio. Depois a gente chega em um cálculo, né, que diz o quanto deve guardar. Mas, de início, ele só fala isso. Eu acredito que tem um princípio que ele precede essa frase e ele está intrínseco nessa fala, que é o seguinte: tenha um mentor. Tenha um mentor, isso é interessante, verdade. E o mentor correto, né? Porque muitas vezes se você escolher o mentor errado, isso vai te levar à ruína mais rápido. Sim. O livro bate muito nisso em alguns outros capítulos, né? Nos 7 remédios para a falta do dinheiro, ele fala disso, de você escolher bons mentores, investir com o auxílio de pessoas que têm tirocínio, né? Uma palavra que eu gosto quando eles usam. Então, ter um mentor é importantíssimo para te guiar, né? Inclusive, esse ele demora 4 anos guiando o Arcade, porque o Arcade não começa acertando de início. Eu acho que um mentor ideal é aquele que já tem resultado naquilo que você deseja. Sim, com certeza. Imagine o seguinte: se você vai pedir conselho de uma pessoa que nunca viveu aquilo, vai servir de quê? Então vamos lá. Então ele tem lá o princípio de você começar a se pagar, não é isso?
Esse, digamos que é o primeiro princípio. E aí, ele fala algum valor? No mínimo 10% do que você ganha. 10%. Então, de cada 10 moedas de ouro, você deve guardar pelo menos uma. Apesar que 10 moedas de ouro ali no livro seria muito dinheiro, né? Sim, com Muito certeza. dinheiro. Tem um detalhe interessante, né? Porque naquela época existia a possibilidade da pessoa, ela recebia as moedinhas dela, de ouro, de prata, então ela guardava as moedas e ia juntando o patrimônio dela. Hoje existe uma coisa que não existia na época, que se chama inflação, não é? Então não é simplesmente guardar essas Guardar. moedas. Isso. Como eles faziam guardar nas bolsas, né? Não, vou guardar aqui na minha bolsa e tal. Porque a inflação não tinha como correr as moedas. Não tinha como. Mas ele disse também pra gente multiplicar os 10%, Isso. não é Tem isso? que botar para trabalhar. É, que ele até tem uma frase que é: não coma os filhos de suas economias. Isso. Que é uma resposta ao que o Arcade faz, né? Quando os investimentos dele dão o primeiro lucro, ele dá uma festa. E aí já vem um outro princípio, né? Não antecipe seus sonhos. Isso. Ele diz que reúna o seu exército de escravos dourados. Para aí sim você começar a aproveitar os seus sonhos. A usufruir. Exato. E eu acho que tem uma parte legal também, que é um mau negócio que ele faz. Então, Horrível, né? ele tem esse mentor dele, né, que é esse mercador, o Arcade. E aí o Arcade passa um ano fazendo exatamente o que o mercador aconselha ele. Vai guardando 10% daquilo que ele ganha e forma o patrimônio dele em um ano. E então surge alguém, um moleiro, Isso. com uma ideia de ganhar dinheiro rápido, no qual ele vai fazer Ele vai comércio viajar de joias, não é isso? e vai trazer joias de outro país para vender aqui, né? Para vender aqui na Babilônia, por assim dizer. Só que o que é que um oleiro sabe de joias? Então, o princípio é claro, né? Tipo, se você vai fazer investimentos, procure alguém que saiba fazer aqueles investimentos. Você não vai numa joalheria subir uma casa, nem vai no pedreiro perguntar a ele sobre joias. Quando o Arcade até fala isso pro mentor dele, o mentor nem espera ele terminar de falar, ri da cara dele e diz: você perdeu suas economias. Porque não precisava saber o resto da história. A história já estava contada. Sim. Então, vou fazer um resumo dos principais princípios. Tem um mentor, alguém que vá lhe mostrar o caminho, alguém que já passou por esse caminho. O segundo, guarde 10%, Guarde 10%. daquilo que você ganha. Faça esses 10% trabalhar para você e não coloque todos os seus ovos numa única cesta. Também é uma boa. Diversifique. Quando você for multiplicar os filhos das suas economias, comece diversificando. Foi importante naquela época, é muito importante hoje, né? Esses 3 princípios já garantem uma boa rentabilidade. Tem outro princípio que ele fala muito bem, que é, inclusive, tipo, cara, se você vai investir, invista com tirocínio. Essa história do Arcade com o oleiro. Toma cuidado com as propostas que surgem, e são muitas para aquele que guarda o dinheiro. Exatamente. Isso tudo no 2º capítulo ele fala. Então, acaba que todos esses princípios a gente tá vendo só na história do Arcade, né? Nem ele quando ele tá passando os conhecimentos ainda. Então. Perfeito. Eu acho que é o livro perfeito para quem é um completo iniciante, para quem quer começar no mundo dos investimentos, quem quer começar a poupar seu dinheiro. Eu acho que é um livro cheio de ensinamentos, de princípios, que vão trazer muitos frutos para você que está iniciando nesse mundo. E se você quiser novos vídeos falando sobre esse assunto, se você quiser que a gente fale sobre algum livro específico, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e de apertar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço.